Prezados jogadores, cumprimento Vossas Excelências na pessoa do eminente relator Dr. Alexandre Rossato da Silva Ávila, bem como cumprimento os colegas atuantes na presente demanda. Inicialmente, esclareço que o meu escritório defende os interesses dos seguintes apelados: Fabiane Nodari Brandalize, Fenícia Investimentos, Flávia Brandalize Kucinski, Leonardo Brandalize Kucinski, Mariana Brandalize de Andrade, Matias Vilhena de Andrade Neto, Rádio Barriga Verde Capinzal, Rádio em Participações, Rádio Caçador, Marbella Investimentos, Rádio Caçanjurê, TVL Veículos, Rádio Pantera, RP Comércio de Imóveis e Rádio Top. Preliminarmente, é importante destacar que no evento 761, a Fazenda Nacional, sem qualquer tipo de fundamento, simplesmente desistiu do recurso em relação a Andréa Mantovani Bonato, Diamante Locações e Incorporações Imobiliárias, Empório de Couros, Gabriele Fabiane Bogoni Brandalize, Geni Macedo Cavão, Elion Táxi Aéreo, Joaçaba Curtidora de Couros, Marcel Dalcortivo, Rádio Transoeste e Verona Parcerias. O caso que mais chama a atenção é o da Rádio Transoeste, eis que esta possui o devedor originário Ivan Oreste Bonato como sócio. Sendo assim, se a Fazenda desistiu do recurso contra uma empresa que possui um devedor originário como sócio, é evidente que deveria desistir do recurso em relação aos demais apelados. Todavia, de forma totalmente absurda, no evento 900, a Fazenda desistiu de desistir do recurso contra aqueles apelados. Isso demonstra a total falta de verossimilhança das alegações da Fazenda e que o agir discricionário desta está prejudicando quase 100 pessoas físicas e jurídicas, que estão com todo o patrimônio arrestado desde janeiro de 2015, o que por si só é suficiente para o desprovimento do recurso de apelação da Fazenda Nacional, o que as apeladas defendidas por este procurador requerem. Mas não é só. A Fazenda Nacional ajuizou a presente medida cautelar fiscal, inserindo no polo passivo 101 pessoas físicas e jurídicas, aduzindo a existência de um suposto grupo econômico que seria formado por várias famílias que teriam atuado supostamente para esvaziar, blindar e desviar patrimônio, burlando o fisco em quantia bilionária. Ato contínuo, no dia 14 de janeiro de 2015, diante das informações apresentadas unilateralmente pela Fazenda Nacional, foi proferida a liminar indisponibilizando o patrimônio de todos os apelados, mediante o arresto de todos os bens e direitos destes, o que desde então vem indubitavelmente trazendo gravíssimos prejuízos à vida e ao patrimônio dos apelados. Posteriormente, após a instrução processual, o douto juiz de primeira instância, por sentença, houve por bem julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da perda da eficácia da medida cautelar fiscal, e revogar a liminar, com relação aos réus, com exceção da empresa UAINE, do Sr. Flávio Brandalize, do Sr. Ivan Oreste Bonato e do Sr. Saúl Brandalize Júnior. Frise-se que, mesmo após a sentença, a liminar continua produzindo efeitos até o presente momento, diante do efeito suspensivo obtido pela Fazenda Nacional. E resignada, a Fazenda Nacional interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente em relação aos apelados. No entanto, a sentença é irretocável. O primeiro ponto que merece destaque é que a Fazenda usa a presente cautelar fiscal com o intuito ilegal de garantir cumprimentos de sentença apresentados para a cobrança de honorários de sucumbência, os quais possuem claramente natureza privada e, portanto, por não serem créditos tributários nem acessórios, não podem ser objeto de acautelamento por meio da presente medida. O segundo ponto é que, em relação aos apelados defendidos por esta banca, a presente medida cautelar possui natureza preparatória. Isto posto, a Lei 8.397 de 1992, em seu artigo 13º, inciso 1º, estabelece o prazo de 60 dias, a partir da constituição definitiva do crédito tributário, para a propositura da execução judicial da dívida ativa. Assim, por analogia, a jurisprudência também definiu o prazo de 60 dias para o redirecionamento da execução fiscal. Desta feita, a Fazenda Nacional estava obrigada a requerer o redirecionamento das execuções fiscais no prazo de 60 dias, a contar do primeiro ato da execução. Ora, a Fazenda não pode eternizar a disponibilidade de bens que obteve liminarmente em seu favor. A cautelar fiscal perde seu efeito quando desrespeitado o prazo do referido artigo 13º, inciso 1º da Lei 8.397 de 1992. Assim, a Fazenda deveria ter feito o pedido de redirecionamento em todas as execuções fiscais dentro do prazo de 60 dias, mesmo as que estavam com exigibilidade suspensa em face de parcelamento, tramitavam fisicamente ou estavam em segredo de justiça. Isto não é motivo impeditivo de petição. Todavia, a Fazenda não fez. Ademais, a Fazenda poderia ter realizado o lançamento administrativo para a responsabilização do suposto grupo econômico, porém também não fez. Outro sim, as execuções fiscais, número 5000075, dígito 75.2015.4.04.7211, a execução fiscal 5000072, dígito 23.2015.4.04.7211 e a execução fiscal 5000074, dígito 90.2015.4.04.7211, que estavam parceladas, foram extintas em razão da satisfação do débito pelos devedores originários. Sendo assim, a medida cautelar fiscal perdeu a eficácia em relação aos pedidos de caráter preparatório e, em relação aos apelados ora defendidos, foi corretamente extinta sem resolução do mérito por ausência superveniente de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com base na súmula 485 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação da Fazenda Nacional e, consequentemente, a manutenção da irretocável sentença recorrida, eis que a Fazenda não logrou êxito em comprovar qualquer de suas alegações. No outro lance, o terceiro ponto é que, ao julgar os agravos de instrumento interpostos pelos apelados contra a liminar, o eminente desembargador federal, Dr. Rômulo Pisolati, que compõe o quórum do presente julgamento, apresentou voto divergente, no sentido de que a medida cautelar fiscal não poderia subsistir em relação aos apelados ora defendidos, eis que estes não foram apontados como sujeitos passivos pela administração em lançamento fiscal formalizado, o que é exigência da própria Receita Federal do Brasil na portaria SRF número 2284 de 2010. O Dr. Rômulo também entendeu que a alegação de grupo econômico não se sustenta no caso em tela, visto que tal argumentação só serviria em relação às importâncias do INSS. Porém, da petição inicial, parece que quase a totalidade do débito refere-se a imposto de renda e honorários advocatícios.
Outro sim, em relação aos apelados defendidos por esta banca, não restou comprovada a exigência do artigo 3º, inciso 1º da Lei 8.397 de 1992, de prova literal da Constituição do Crédito Fiscal, nem dos requisitos do artigo 2º, incisos 1 a 9 da mesma lei, nem de que tenham sido notificados pela Fazenda para proceder ao recolhimento do crédito fiscal. No mesmo sentido, conforme demonstrado nos eventos 80 e seguintes, deve ser destacado que, em agosto de 2018, idêntica argumentação da Fazenda Nacional acerca do suposto grupo econômico foi apreciada e rejeitada pelo eminente relator, Dr. Alexandre Rossato da Silva Ávila, bem como pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao negarem provimento ao agravo do instrumento número 50.13.458, dígito 20.2018.4.04.0000, interposto pela Fazenda Nacional, em face de decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento na execução fiscal número 0001962, dígito 12.1999.8.24.0079, que tramitava na segunda vara civil da comarca de Videira. Ou seja, o mérito do presente recurso já foi apreciado e rejeitado pelo eminente relator Dr. Alexandre Rossato da Silva Ávila e pelo TRF4, por meio de acórdão transitado em julgado. Portanto, com base na segurança jurídica, se trata de matéria preclusa que não pode ser reanalisada por este tribunal. Ademais, é importante ressaltar que a dívida principal, objeto da execução fiscal número 2009.61.82.030084, dígito 0, cujo novo número do CNJ é 0030084, dígito 28.2009.4.03.6182, está devidamente garantida por seguro garantia no valor de R$ 775.238.832,21. Ou seja, a procedência da presente demanda caracteriza a dupla garantia, que é vedada pelo ordenamento pátrio. Assim, pela simples existência de crédito devidamente coberto por garantia, não há que se falar em viabilidade da presente cautelar, devendo esta ser extinta, eis que os devedores originários e únicos responsáveis já garantiram a execução. Ainda, a Fazenda Nacional, no ano de 2010, havia ajuizado medida cautelar de sequestro, com base nas mesmas razões de fato e de direito que amparam a presente medida cautelar de arresto. Porém, aquela foi julgada extinta por decisões proferidas em ADACES. Consequentemente, foi cessada a eficácia da medida. Esgotou-se, portanto, a possibilidade da Fazenda refazer o mesmo pedido de garantia com fundamento no suposto grupo econômico, conforme o parágrafo único do artigo 13º da Lei 8.397 de 92 e em razão da preclusão consumativa. Ademais, ocorreu a decadência e a prescrição em relação às pessoas patrocinadas por esta banca, eis que a Fazenda lavrou os autos de infração que originaram os valores exequendos nos anos de 1992 e 93, ocorrendo a inclusão destas no polo passivo da cautelar somente em 2015, ou seja, mais de 22 anos após o fato gerador do suposto débito. Note-se que os apelados ora defendidos jamais tiveram seus nomes incluídos nas CDAs executadas, mesmo porque nunca tiveram relação societária ou de qualquer outra sorte com as empresas envolvidas na execução. Frise-se que a Fazenda deveria ter requerido a inclusão dos apelados no polo passivo das execuções fiscais desde a concessão da liminar na apresentação, porém não fez, portanto, clara a decadência e a prescrição. No mérito, é oportuno explicar que, na prática, as empresas RES sequer têm ciência da existência uma das outras, possuindo personalidades jurídicas distintas, objetos sociais e sócios distintos e início de atividade em períodos distintos, em diversos casos, anos antes do empréstimo levado a efeito por terceiros na década de 1990. Assim, os apelados defendidos por esta banca desconhecem e nenhuma relação possuem com o referido empréstimo. Ora, nenhuma das pessoas físicas e jurídicas defendidas por este procurador sucedeu qualquer das empresas e sócios destas envolvidos no débito fiscal principal. Com base no artigo 135 do Código Tributário Nacional, as pessoas físicas e jurídicas patrocinadas por esta banca não podem figurar como responsáveis pelo débito, pois não são sócias responsáveis, tampouco possuem qualquer vinculação comercial e ou financeira com os devedores originais, não figurando em contratos sociais e estatutos destes. Afora isso, em momento algum agiu-se em nome de tais empresas ou foram recebidos proventos financeiros ou transferência de dinheiro dos mesmos. Resumindo, não há qualquer vínculo comercial e ou financeiro entre os devedores principais e os ora apelados. O redirecionamento da responsabilização deveria ter como base a prova inequívoca, ou pelo menos indícios da existência de suposto grupo econômico, onde efetivamente tenham participado e ou agido os apelados, o que simplesmente não existiu, e consequentemente não pode nem poderia ser provado pela Fazenda Nacional. No caso da apelada Fabiane Nodari Brandalize, esta fez ou faz parte de sociedades constituídas nas décadas de 60, 70 e 80, respectivamente, portanto muito antes dos devedores da execução terem contraído o empréstimo com o fisco. Ora, as alterações havidas nos contratos sociais das empresas em que a apelada Fabiane foi ou ainda é sócia não constituem crime algum, não comprovam a existência de grupo econômico ou qualquer confusão patrimonial, tampouco implicam afronta à lei. A verdade é que a única base trazida à baila pela Fazenda para justificar o seu pedido é a apelada Fabiane ser filha do Sr. Flávio Brandalize. Porém, isto nada demonstra. Mas a apelada Fenice possui patrimônio próprio, objeto social totalmente alheio aos existentes nos contratos sociais dos devedores principais e muito diferente da fantasiosa e distorcida realidade retratada na medida cautelar. Frise-se que o capital social da apelada Fenice não é decorrente de participação em qualquer esquema fraudulento para burlar o fisco, bem como sempre teve seus negócios independentes, autônomos e desprovidos de qualquer vínculo econômico financeiro com terceiros, muito menos com os executados. Assim, é absurda a inclusão da apelada Fenice no polo passivo da presente demanda, por simplesmente possuir como sócias pessoas da família Brandalize. No caso da apelada Flávia Brandalize Kucinski, esta é sócia de sociedades constituídas nas décadas de 60, 70 e 80, portanto, muito antes dos devedores da execução terem contraído empréstimo com o fisco. As alterações havidas nos contratos sociais das empresas em que a apelada Flávia é sócia não constituem crime algum, não comprovam a existência de grupo econômico ou qualquer confusão patrimonial, tampouco implicam afronta à lei. A verdade é que a única base trazida à baila pela Fazenda para justificar seu pedido é a apelada Flávia ser neta do Sr. Flávio Brandalize, porém isto nada demonstra. No caso do apelado Leonardo Brandalize Kucinski, este é sócio de sociedades constituídas nas décadas de 60, 70 e 80, respectivamente, portanto, muito antes dos devedores da execução terem contraído empréstimo com o fisco. E, ademais, as alterações havidas nos contratos sociais das empresas em que o apelado Leonardo é sócio não constituem crime algum, não comprovam a existência de grupo financeiro ou qualquer confusão patrimonial, tampouco implicam afronta à lei. A verdade é que a única base trazida à baila pela Fazenda para justificar seu pedido é o apelado Leonardo ser neto do Sr. Flávio Brandalize, porém isto também nada demonstra. No caso da apelada Marbella Investimentos Limitada, os imóveis que integram seu capital social foram adquiridos nas décadas de 70 e 80, ou seja, muitos anos antes da suposta fraude ao fisco que teria ocorrido no início da década de 90. Ademais, a apelada Marbella possui patrimônio próprio, objeto social totalmente alheio aos existentes nos contratos sociais dos devedores principais e muito diferente da fantasiosa e distorcida realidade retratada na medida cautelar. Fiz que o capital social da apelada Marbella não é decorrente da participação em qualquer esquema fraudulento para burlar o fisco.
fisco, bem como sempre teve seus negócios independentes, autônomos e desprovidos de qualquer vínculo econômico financeiro com terceiros, muito menos com os executados. Assim, é absurda a inclusão da pelada Marbella no polo passivo da presente demanda por simplesmente possuir pessoas da família Brandalize como sócias. No caso da pelada Mariana Brandalize de Andrade, esta é sócia de sociedades constituídas nas décadas de 60, 70 e 80 respectivamente, portanto muito antes dos devedores da execução terem contraído empréstimo com o fisco. Ainda, as alterações sabidas nos contratos sociais das empresas em que a pelada Mariana é sócia não constituem crime algum, não comprovam a existência de grupo econômico ou qualquer confusão patrimonial, tampouco implicam afronta à lei. A verdade é que a única base trazida pela Fazenda para justificar seu pedido é a pelada Mariana ser neta do senhor Flávio Brandalize, porém isto nada demonstra. No caso do apelado Matias Vilhena de Andrade Neto, este é sócio de sociedades constituídas nas décadas de 60, 70 e 80 respectivamente, portanto muitos anos antes dos devedores da execução terem contraído o empréstimo com o fisco. Ora, as alterações havidas nos contratos sociais das empresas em que o apelado Matias é sócio não constituem crime algum, não comprovam a existência de grupo econômico ou qualquer confusão patrimonial, tampouco implicam afronta à lei. A verdade é que a única base trazida à baila pela Fazenda para justificar seu pedido é o apelado Matias ser neto do senhor Flávio Brandalize, porém isto também nada demonstra. No caso da apelada Rádio Barriga Verde Capinzal Limitada, esta teve suas atividades iniciadas no ano de 1988 por pessoas alheias à lide e o capital social de apenas 60 mil foi integralizado por estas. Ademais, a apelada Rádio Barriga Verde Capinzal possui patrimônio próprio, objeto social totalmente alheio às existências dos contratos sociais dos devedores principais e muito diferente da fantasiosa e distorcida realidade retratada na medida cautelar. Frise que o capital social da apelada Rádio Barriga Verde Capinzal não é decorrente da participação em qualquer esquema fraudulento para burlar o fisco, bem como sempre teve seus negócios independentes, autônomos e desprovidos de qualquer vínculo econômico financeiro com terceiros, muito menos com os executados. Assim, é absurda a inclusão da apelada Rádio Barriga Verde Capinzal no polo passivo da presente demanda por simplesmente possuir como sócias pessoas da família Brandalize. No caso da apelada Rádio Caçador Limitada, esta teve suas atividades iniciadas no ano de 1987 por pessoas alheias à lide, Osmar Gonzato, Gabriel Bogoni e João Alviar Fagundes, e o capital social de apenas 30 mil reais foi integralizado por estas. Frise que até os dias atuais o espólio de Gabriel Bogoni, pessoa totalmente alheia à lide, possui a maior parte das cotas da sociedade. Ademais, a apelada Rádio Caçador possui patrimônio próprio, objeto social totalmente alheio aos existentes nos contratos sociais dos devedores principais e muito diferente da fantasiosa e distorcida realidade retratada na medida cautelar. Frise que o capital social da apelada Rádio Caçador não é decorrente da participação em qualquer esquema fraudulento para burlar o fisco, bem como sempre teve seus negócios independentes, autônomos e desprovidos de qualquer vínculo econômico financeiro com terceiros, e muito menos com os executados. Assim, é absurda a inclusão da apelada Rádio Caçador no polo passivo da presente demanda por simplesmente possuir como sócias pessoas da família Brandalize. No caso da apelada Rádio Caçanjurê Limitada, esta teve suas atividades iniciadas no ano de 1947, ou seja, quase 50 anos antes do malfadado empréstimo levado a efeito por terceiros na década de 90, por pessoas alheias à lide, Osni Schwartz, José Rossi Adami, Lucas Volpe e Manuel Miller, e o capital social de apenas 110 mil reais foi integralizado por estas. Ademais, a apelada Rádio Caçanjurê possui patrimônio próprio, objeto social totalmente alheio aos existentes nos contratos sociais dos devedores principais e muito diferentes da fantasiosa e distorcida realidade retratada na medida cautelar. Frise que o capital social da apelada Rádio Caçanjurê não é decorrente da participação em qualquer esquema fraudulento para burlar o fisco, bem como sempre teve seus negócios independentes, autônomos e desprovidos de qualquer vínculo econômico financeiro com terceiros, muito menos com os executados. Assim, é absurda a inclusão da apelada Rádio Caçanjurê no polo passivo da presente demanda por simplesmente possuir como sócias pessoas da família Brandalize. No caso da apelada Rádio Pantera Limitada, esta teve suas atividades iniciadas no ano de 1986 por pessoas alheias à lide, Álvaro Dias de Moraes, Adelar Antônio Silveira e Inês Salete Bossi, e o capital social de apenas R$ 90.800 foi integralizado por estas. Ademais, a apelada Rádio Pantera possui patrimônio próprio, objeto social totalmente alheio aos existentes nos contratos sociais dos devedores principais e muito diferente da fantasiosa e distorcida realidade retratada na medida cautelar. Frise que o capital social da apelada Rádio Pantera não é decorrente da participação em qualquer esquema fraudulento para burlar o fisco, bem como sempre teve seus negócios independentes, autônomos e desprovidos de qualquer vínculo econômico financeiro com terceiros, muito menos com os executados. Assim, é absurda a inclusão da apelada Rádio Pantera no polo passivo da presente demanda, por simplesmente possuir como sócias pessoas da família Brandalize. No caso da apelada Rádio Top Limitada, esta teve suas atividades iniciadas por pessoas alheias à lide, Marcelo Corrêa Petrelli e Ana Cristina de Siqueira Pereira, as quais até o presente momento possuem a maior parte das cotas, e o capital social de apenas R$ 280 mil foi integralizado por estas. Ademais, a apelada Rádio Top possui patrimônio próprio, objeto social totalmente alheio aos existentes nos contratos sociais dos devedores principais e muito diferente da fantasiosa e distorcida realidade retratada na medida cautelar. Frise que o capital social da apelada Rádio Top não é decorrente da participação em qualquer esquema fraudulento para burlar o fisco, bem como sempre teve seus negócios independentes, autônomos e desprovidos de qualquer vínculo econômico financeiro com terceiros, muito menos os executados. Assim, é absurda a inclusão da apelada Rádio Top no polo passivo da presente demanda por simplesmente possuir como sócias pessoas da família Brandalize. No caso da apelada Raiden Participações Limitada, esta sequer iniciou suas atividades, ou seja, é evidente que não houve benefício algum com o malfadado empréstimo levado a efeito por terceiros na década de 90. Ademais, o capital social desta é de irrisórios R$ 2 mil. Ademais, a apelada Raiden não possui patrimônio, nunca iniciou suas atividades, o objeto social é totalmente alheio aos existentes nos contratos sociais dos devedores principais e muito diferente da fantasiosa e distorcida realidade retratada na medida cautelar. Frise que o capital social da apelada Raiden não é decorrente da participação em qualquer esquema fraudulento para burlar o fisco, bem como esta empresa sequer iniciou seus negócios. Assim, é absurda a inclusão da apelada Raiden no polo passivo da presente demanda por simplesmente possuir como sócias pessoas da família Brandalize. Já no caso da apelada RP Comércio de Imóveis Limitada, os imóveis que integram seu capital social foram adquiridos nas décadas de 70 e 80, ou seja, muitos anos antes da suposta fraude ao fisco, que teria ocorrido no início da década de 90. Ademais, a apelada RP Comércio de Imóveis possui patrimônio próprio, objeto social totalmente alheio aos existentes nos contratos sociais dos devedores principais e muito diferente da fantasiosa e distorcida realidade retratada na medida cautelar. Frise que o capital social da apelada RP Comércio de Imóveis não é decorrente da participação em qualquer esquema fraudulento para burlar o fisco, bem como sempre teve seus negócios independentes, autônomos e desprovidos de qualquer vínculo econômico financeiro com terceiros, muito menos com os executados. Assim, é absurda a inclusão da apelada RP Comércio de Imóveis no polo passivo da presente demanda por simplesmente possuir com sócias pessoas da família Brandalize. No caso da apelada TVL Veículos Limitada, o capital social é formado por bens adquiridos anos antes dos fatos elencados pela Fazenda Nacional. O imóvel de matrícula número 1568, terreno rural com 845
Alqueires, em Freiburgo, Santa Catarina, que integra o capital social desta, foi adquirido em 15 de janeiro de 1988, ou seja, antes da suposta fraude ao fisco que teria ocorrido no início da década de 90. Ademais, a apelada TVL possui patrimônio próprio, objeto social totalmente alheio à existência dos contratos sociais dos devedores principais e muito diferente da fantasiosa e distorcida realidade retratada na medida cautelar. Fiz-se que o capital social da apelada TVL não é decorrente da participação em qualquer esquema fraudulento para burlar o fisco, bem como sempre teve seus negócios independentes, autônomos e desprovidos de qualquer vínculo econômico ou financeiro com terceiros, muito menos com os deputados. Assim, é absurda a inclusão da apelada TVL no polo passivo da presente demanda por simplesmente possuir como sócias pessoas da família Brandalize. Destaque-se ainda que os apelados Fabiane, Fenice, Flávia, Leonardo, Mariana, Matias, Rádio Barriga Verde Capinzal, Rádio Caçador, Rádio Caçanjuri, Rádio Pantera, Rádio Top, Raide e RP Comércio de Imóveis não possuem qualquer pendência junto à Fazenda Nacional. Portanto, não há algo que justifique a indisponibilização de seu patrimônio para resguardar pagamentos devidos por terceiros. Diante de todos os postos, requer-se o desprovimento do recurso de apelação da Fazenda Nacional a fim de que a sentença seja mantida. Não obstante, caso o mérito seja analisado, o que não se espera, requer-se a improcedência do pleito autoral, eis que não há formação de grupo econômico entre os apelados no presente caso.